Olá, tudo bem? Prosseguindo na nossa saga do prazer de ler, prazer de ouvir, eu selecionei um texto que é de minha autoria, chamado O Véu, a Burca e a Lei Maria da Penha. Eu procuro nesse texto falar um pouco das questões que envolvem o mundo feminino em todo o mundo. Nunca é demais falar, reclamar, ler, recitar, cantar sobre a situação da mulher no mundo. Especificamente aqui no Brasil, é imprescindível que esse tema não saia do nosso dia a dia, das nossas conversas, dos jornais, da mídia em geral. Então, é por isso, é por esse motivo, é por essa vontade de fazer com que haja mais respeito sobre o mundo feminino que eu escrevi esse texto e que eu vou ler agora. O Véu, a Burca e a Lei Maria da Penha. Na história da humanidade, coube a uma mulher chamada Maria emprestar o seu corpo para que o Filho de Deus pudesse vir à terra e se fazer homem. Muitas outras mulheres, Marias ou não, também se destacaram por seus feitos gloriosos. É comum ouvirmos que ao lado de um grande homem existe sempre uma mulher notável. Apesar disso, o sexo feminino vem sendo subjugado através dos tempos. Sempre coube às mulheres a menor fatia do bolo. O homem, se utilizando do título de protetor e provedor, empurrou a mulher para um segundo plano nas mais variadas culturas, comunidades e sociedades. A gravidez é usada para justificar possíveis demissões de trabalho ou então a manutenção da trabalhadora num padrão abaixo dos concedidos aos homens. Alegando diminuição do potencial de trabalho, muitas empresas usam a gravidez como fator de impedimento para o crescimento profissional de suas funcionárias. É possível encontrarmos diversos mecanismos usados pelos homens para manter as mulheres num patamar de subserviência, sendo até capazes de transformar um símbolo de status em algo que caracteriza a submissão. Usando a ética e a moral como fatores capazes de explicarem atitudes machistas, homens invadiram o universo feminino, descaracterizando símbolos e transformando o sagrado em profano. O véu, por exemplo, era uma referência à importância feminina na sociedade. Uma veste habitual entre as mulheres judias que se tornou referência entre as cristãs e durante a Idade Média caracterizava dignidade. A ignorância masculina violou este significado, tornando o véu um símbolo de submissão. Esconder o rosto das filhas e esposas, alegando proteção, não passa de uma atitude dominadora. Esse fato, entre outros encontrados na nossa história, deixa claro as relações injustas e discriminatórias que se perpetuaram através dos tempos. Até o Novo Testamento, em que a mulher e o homem são apontados como a imagem de Deus e, portanto, gozando dos mesmos direitos e deveres, vem sendo ignorado. Os lares que deveriam ser lugares seguros e de parceria passaram a abrigar discórdias, agressões e violência.
Em muitas sociedades, a menina ainda pertence ao pai, que a entrega ao marido através de negócios lucrativos. Contratos de casamento feitos na infância são seguidos sem nenhum questionamento. Aqui no Brasil, garotas são vendidas em nome da pobreza. Justificando a necessidade de sobrevivência, famílias comercializam suas filhas num verdadeiro leilão da inocência. Toda essa sequência de fatos fez com que um sentimento de culpa se abatesse sobre as mulheres, tornando-as submissas e obedientes num universo essencialmente machista. Nas atividades profissionais e religiosas, é muito difícil para uma mulher alcançar um cargo de destaque. Mesmo em pleno século XXI, ainda encontramos muitas que dependem de seus companheiros para sobreviver. As tarefas domésticas não são vistas como trabalho árduo. Uma mulher que cuidou da casa, do marido e dos filhos chega ao final de um dia tão desgastada quanto qualquer trabalhador. Mesmo com o advento da minissaia, que revolucionou toda uma geração, vestes como o chador e a burca são usadas não como referência a um tipo de traje feminino característico de uma cultura, mas como imposição masculina. Aqui no Brasil, encontramos mulheres que se deixam dominar por seus companheiros, que, em nome de uma atitude duvidosamente religiosa, impedem suas companheiras de usar até, acreditem porque é verdade, produtos de higiene. Importante destacar que se uma mulher optar por sua livre e espontânea vontade seguir uma doutrina que dite como regras o uso de um tipo de vestimenta e não o uso de produtos de beleza e higiene íntima, tratar-se-á de uma opção e, portanto, deve ser respeitada, mas em caso contrário é opressão. Foi necessário que outra Maria, a da Penha, fosse martirizada, tendo seu corpo ferido e a sua alma dilacerada, para que nascesse uma nova ordem através da lei que recebeu o seu nome. Mas mesmo assim, esta lei, a sua aplicação, ainda tem muito para melhorar. Porém, atenção machistas, atenção machones, agora existem regras legais que estabelecem direitos claros para a mulher. Fortalecendo o que já existia na Constituição e na Carta dos Direitos Humanos, a Lei Maria da Penha chegou para dar um basta à violência, seja ela de natureza física, social, moral ou psicológica. Em todas as formas de agressão existe dor e sofrimento para a vítima, portanto o agressor deve e tem que ser punido. Proibir, coibir, anular, desprezar, desmoralizar, humilhar e assediar são atos graves quanto o de espancar. A dor na alma ou a dor no corpo não podem acontecer sob nenhuma alegação. Mulheres, sintam-se livres, usem véus, cubram-se com seus mantos, ornem-se de flores, perfumem-se, dancem e cantem para os seus amores. Porém, por livre e espontânea vontade, e não por obrigação ou obediência. Felizmente, ainda existem homens que sabem admirar as mulheres e amá-las como elas merecem. Está aí um texto que eu gostaria que fosse reproduzido, lido e até modificado no sentido de darmos mais consistência a ele, para que nós possamos ver diminuir o nível de agressão que, infelizmente, no Brasil, apesar da Lei Maria da Penha, ainda tem sido uma constante. E não há dia que não se veja nos jornais, nos meios de comunicação, uma mulher assassinada
violentada, machucada. Isso não pode continuar. Precisamos urgentemente de um basta nesse processo de violação dos direitos humanos, dos direitos das mulheres. Obrigado, fiquem com Deus.